Boa tarde, queridos alunos. Espero que estejam todos bem, tá? E estamos aqui para mais uma videoaula, dando continuidade à semana passada, que falava sobre a Revolução Industrial. Hoje nós vamos falar sobre a organização dessas classes operárias dentro da Revolução Industrial. Essa organização ela se deu no início do século XVIII, onde os tecelões ingleses eles se organizavam em associações trabalhistas, tá? Nessa organização, nessas reuniões, eles buscavam melhores condições de trabalho, tá certo? Resistência também ao trabalho. E nessa resistência ao trabalho, por que essa resistência ao trabalho? Porque, gente, era um trabalho forçado, porque não tinha um horário fixo de trabalho, eram horas exorbitantes, né, exaustivas, as condições de trabalho também eram precárias. Então, nessa resistência do trabalho, vieram as chamadas quebras das máquinas, né? Que aconteceu no ano de 1778 a 1780, na região de Lancashire, e onde os ludistas também deram início em 1810, tá? Então, foi essa continuidade por essa resistência do trabalho, certo? E essas quebras das máquinas, gente, elas aconteciam durante a noite, onde as fábricas eram invadidas, certo? E alguns líderes com isso acabaram sendo presos. Quando aconteciam essas prisões, é claro que davam uma amenizada, porém também não ficava por aí. Eles atuavam em longas jornadas de trabalho, tá certo? Em péssimas condições de trabalho, não se ouvia nem se falar em material de equipamento, né, de segurança para esses trabalhadores. Eles também, com isso, eles cobravam que viesse uma criação de uma lei trabalhista, né, onde estabelecesse as regras desse trabalho. E também eles cobravam o fim de dispensas arbitrárias. O que eram essas dispensas arbitrárias? Eram justamente as demissões, tá? As demissões aconteciam e sem justa causa, simplesmente botava para fora e acabou. Então, assim, era também um período em que esses trabalhadores, eles não tinham uma segurança, tá, do trabalho. Então, o que eles ganhavam era inseguro. Um mês estava ganhando, no outro mês podia ser que fosse demitido. Infelizmente, isso acontecia. Então, os sindicatos, que eram justamente essas organizações formadas por esses trabalhadores, né, por esses operários, eles cobravam, tá, as horas dos sindicatos. Eles cobravam, né, porque eles alegavam as condições de vida, né, de trabalho, que eram péssimas. Começaram mais uma vez se reunirem nessas associações trabalhistas, tá? Nas chamadas trade unions, né? Ou os sindicatos. E o objetivo dessas reuniões eram os seguintes: primeiro, reunir esses operários. Para quê? Para conquistar um aumento de salário, coisa que todo operário, né, luta por isso até os dias de hoje também, mesmo tendo um salário fixo, tudo bonitinho, mas mesmo assim, quando começa a perceber nos dias atuais que esse valor que ele está ganhando não é compatível pelo trabalho, né, justamente também por toda a infinidade de coisas que vem em volta, né, do salário recebido, eles também lutam, continuam a lutar, né, pelos seus salários. Mas vamos lá, voltando lá para a época. A redução da jornada de trabalho, tá, que eles não tinham uma hora estabelecida para esse trabalho, regulamentação de férias, coisa que não existia, né? O trabalhador atualmente ele trabalha 12 meses durante o ano e conquista um mês de férias, só ressaltando que esse mês de férias que ele fica, né, em casa, sem trabalhar, ele tem uma obrigação de receber do patrão, tá, o mês direitinho, como se estivesse trabalhando acrescido de 1/3, né, desse valor. Mas lá na época isso não existia, eles estavam lutando por essa regulamentação. Um descanso semanal e que fosse remunerado, né? Para eles não existia sábado, domingo, feriado, trabalhavam, né? Enquanto
desse para trabalhar, eles estavam trabalhando. E também a limitação do trabalho infantil, tá, gente? A gente sabe que hoje, nos dias atuais, o trabalho infantil ele é proibido, tá? Uma criança ajudar o pai, ajudar a mãe, ajudar a fazer alguma coisa em casa, ou no próprio estabelecimento do pai, ajudar. Não significa ele ter que, como é que eu digo? A responsabilidade de fazer determinadas coisas. Uma ajuda, tá? Não é trabalho, tá bom? Vocês que pensam, eu vou ajudar meu pai, minha mãe em casa, vou ajudar minha mãe a lavar louça, não vou fazer isso não, que é trabalho infantil, não, gente. Saibam, né, distinguir as coisas. A gente está falando aqui que as crianças trabalhavam de verdade. Elas saíam para trabalhar com seus pais, não tinham hora de voltar, tá? Elas não estudavam, elas não tinham uma boa alimentação, elas eram realmente exploradas. Então, se pedia a limitação do trabalho infantil, tá? Então, essas associações trabalhistas, né, que iniciaram na Inglaterra, quando foi em 1799, elas foram suspensas, tá? Elas foram suspensas, mas continuaram fazendo seu trabalho clandestinamente, tá? E quando foi em 1871, o que foi que aconteceu? Elas foram efetivadas e foram legalizadas. Com isso, gente, o que aconteceu? O trabalho desse operário passou a ser reconhecido e ser respeitado, tá certo? Então, esse trabalho foi maravilhoso, né? Essa conquista foi maravilhosa pelo fato de que no restante do mundo, tá? Esses trabalhadores ingleses deram também a oportunidade para que outros trabalhadores no mundo também conquistassem seus direitos trabalhistas, tá? Com isso, né, a gente vai falar também sobre o cartismo, tá? E o que foi o cartismo, gente? Foi uma associação de trabalhadores, tá? Por que levou esse nome? A associação essa que foi criada em Londres, no ano de 1838. E o que era que dizia essa associação? Eles se reuniram e enviaram para o parlamento inglês uma carta do povo, tá? Que justamente esse documento deu origem ao nome cartismo, tá? Que vem de carta, cartismo. Então essa carta foi enviada ao parlamento, tá? E o que tinha nessa carta, né? Quais eram essas reivindicações? Primeiro, o voto secreto, tá? Esses operários queriam participar da vida política, então eles pediam um voto secreto. Eles pediam também um sufrágio universal masculino. E o que é sufrágio universal masculino? Ele vai consistir, gente, no pleno direito do voto de todos os cidadãos, né? Independente do sexo, da cor, da raça, do nível social, tá certo? E salvo os menores de idade, tá? Então eles queriam que todos participassem da vida política, tá? O direito dos operários a se candidatarem às cadeiras do parlamento, tá bem? Entre outros assuntos que foram cogitados nessa carta, que foi enviada ao parlamento. A primeira petição, ela recebeu 1 milhão de assinaturas dos trabalhadores, tá? Então foram 1 milhão de assinaturas. E não foram aceitas, né? E aí houve uma greve, tá? Então, acabou desencadeando de uma greve, mas eles não pararam para aí. Quando foi no ano de 1840, veio a segunda petição, ou seja, a segunda carta que foi enviada ao parlamento, só que essas, além das reivindicações da primeira petição, elas foram mais radicais, certo? Nessa segunda, além das reivindicações iniciais, elas pediam um aumento de salário, tá? A redução da jornada de trabalho, e nessa petição, gente, 3.300.000 operários assinaram, tá? E essa foi uma conquista que deu o fortalecimento dessa luta a todos os trabalhadores, não só ingleses, mas de todos os países do mundo, tá? Isso ajudou bastante, certo? A gente vê que esse processo industrial, tá, que se iniciou lá na Inglaterra,
ele deu uma contribuição muito grande para todas as indústrias até os dias de hoje. E a gente está vendo como está ruim, né? Por conta dessa pandemia na atualidade, as indústrias paradas, os operários sem trabalharem, e a gente sabe que isso vai fazer falta, né? Mas é necessário, tá bom? Eu vou pedir para que vocês leiam, tá? Mais sobre o assunto, para poder fortificar um pouco do que eu expliquei aqui, e que em casa vocês estudem, tá, gente? Eu tô aqui no meu cantinho também estudando, não me desapeguei dos livros, eu espero que vocês façam o mesmo, tá? Para que a gente saia bem fortificado dessa pandemia. Fiquem em casa, se protejam, tenham fé, porque Deus é acima de tudo e Ele vai nos ajudar a sair dessa sim, com toda certeza. Um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula.